Olá, boa noite. Hoje no Esporte Guará News vamos mostrar tudo sobre o jogo de ontem entre MAC e Bahia. O MAC foi eliminado da Copa do Brasil e a diretoria do clube já anuncia possíveis mudanças no time. Tem ainda uma matéria especial com o fundador dos Gêmeos. Preparado para a informação na maior esportiva? O Esporte Guará News está apenas começando. Esporte Guará News no ar e ontem não deu para o MAC. O time perdeu por 2-0. Mas antes do jogo, a repórter Adria Rodrigues foi bater um papo com os torcedores para saber sobre a expectativa para o confronto. E não é que a Adria também encontrou torcedor boliviano sendo solidário aos maquianos? Todos lá unidos pelo futebol maranhense. Olha só. Em noite de jogão, os torcedores apaixonados marcaram presença. Júlio, que é baiano e mora no Maranhão, já vai incentivando a torcida do filho. E olha que deu certo, hein? Porque o pequeno Juninho, que nem aprendeu a falar ainda, já sabe mostrar qual é o time do coração. Fala, bora Bahia. Aqui. Primeira vez aí, a gente vai dar essa sorte aí pro time aí. Se de um lado os baianos cruzam os dedos para vencer, do outro lado, os torcedores maranhenses fazem até uma união bem rara de se ver por aqui. Neste jogo, a rivalidade é mesmo só contra o Bahia. Aqui, torcedores do MAC e do Sampaio se unem em uma torcida bem forte. Com certeza, vamos torcer pelo Maranhão, já ganhamos ontem, né? Vamos torcer pelo MAC hoje. É rival ou tá como companheiro hoje? Companheiro, com certeza. Eu espero que sim, pelo menos. Qual que é a sua expectativa para o jogo de hoje? 2-0 pro MAC. Casa Grande e Naldinho. Tá preparando a garganta aí pro gol? Com certeza. Dá uma treinadinha aí, como é que vai ser na hora do gol? Eu não tenho a mínima ideia. Eu vou gritar aí, levantar. Mas como todo mundo já sabe, nada de gol do MAC. João Vitor, deixa pra próxima. Realmente ontem não foi a noite do MAC. O atacante Jackson perdeu um pênalti para o time. O Bahia ainda pressionou bastante. O goleiro Flaubert conseguiu salvar algumas jogadas, mas ainda teve maranhense que foi revelado pelo MAC, marcando o gol para o Bahia. Vamos ao jogo. Logo na entrada dos times em campo, é possível perceber a preferência da maioria. O Maranhão com a vantagem de jogar em casa e o Bahia com o peso de ter perdido o último jogo contra o América, de goleada. Bola rolando e quem faz o primeiro ataque é o MAC. Otávio lança em direção ao gol, mas o goleiro se antecipa e faz a defesa. Aos 22 minutos, Omar lança. Quem recebe é o Paulo, que toca para Magal e olha lá, ele vai com tudo, passa por um, passa por outro e faz o primeiro gol da partida. Depois do gol, o jogo ficou um pouco lento, até que entrou Zé Roberto, que na primeira jogada deu um novo ritmo à partida. Fez um lance na cara do gol, mas perdeu. E o primeiro tempo ficou assim mesmo, 1-0 para o Bahia. Quem você está apostando? Albina. Mesmo com o Maranhão perdendo, teve torcedor ainda confiante com uma virada. Eu tô apostando 2-1 MAC. E tem jogo de volta? Acho que tem jogo de volta. Vamos pra lá pra segurar um empate lá depois. De volta ao segundo tempo, em uma cobrança de falta, o MAC perde a chance de deixar tudo igual. E nada de gol do Maranhão, mas teve gol de maranhense. Dionis fez o segundo gol do Bahia. Neste lance perigoso feito na área, os baianos tentam um terceiro gol, mas Jackson consegue afastar a bola. O jogo continuou sem muitos lances perigosos, terminando em 2-0 para o Bahia. E após a eliminação da Copa do Brasil, o MAC agora volta a atenção para o estadual e a Série D do Brasileirão. O resultado de ontem não agradou a diretoria, que não descarta mudanças no time e na comissão técnica. O anúncio das alterações deve ser anunciado nos próximos dias, como informou o diretor de futebol do clube, Carlos Eduardo. Agora, mudando de competição, mas ainda no futebol,
O Campeonato Maranhense continua e ontem foram 2 jogos. O Imperatriz venceu o Balsas por 3-1, jogando no estádio Frei Epifânio. E com a vitória, o Cavalo de Aço volta ao G4, ocupando agora a 3ª posição com 4 pontos. Já no estádio Rodrigão, o Santa Quitéria empatou 1-1 com o São José. E no domingo, em Balsas, o MAC enfrenta os donos da casa, o time de Balsas. Também jogando em casa, o Bacabal enfrenta o Sampaio. E o Esporte Guarani segue para o intervalo, mas não muda de canal, que na volta tem mais esporte para você, hein? Depois do intervalo. Estamos de volta e o Sampaio quer casa cheia no jogo de volta contra o Campinense pela Copa do Brasil. Para lotar o Castelão, ter aquela festa bonita do torcedor empurrando o time, já foram colocados à venda 40 mil ingressos. E 30% destes ingressos serão disponibilizados, com preços de meia para estudante e idosos. Ingressos à disposição na bilheteria do Castelão e o time ainda deve vender os ingressos também pela internet. Mudando de assunto, os Jogos Escolares Maranhenses acontecem todos os anos e a garotada sempre fica naquela expectativa para chegar a esse período dos Jogos, já que a competição movimenta estudantes de todo o estado. Mas você sabe que deu o pontapé inicial para esse torneio? Bom, a repórter Márcia Carvalho conta essa história para a gente. A história dos Jogos Estudantis Maranhense se confunde com a vida e a paixão pelo esporte de Cláudio Vaz. Afinal, foi ele, o ludovicense de olhos claros, conhecido como Alemão, que idealizou os primeiros Jogos Estudantis quando foi nomeado coordenador do Departamento de Educação Física do Estado. Em 70 foi que eu comecei a fazer o primeiro Gêmeos. Nós introduzimos o Karatê, que era modalidade individual, judô, atletismo. Ele conta que foi uma época difícil, que não havia muito apoio ao esporte. E foi também com a ajuda de amigos que também trabalhavam no governo que ele conseguiu construir espaços como o ginásio Gilberto Alves. E não era só com a estrutura que Alemão se preocupava. Ele também cuidava dos atletas. Meus atletas todos tinham material, tudo a maior quantidade. E eu tinha merenda escolar, porque 90% dessa garotada tinha problema de alimentação. Então eu fazia uma comida que eles pudessem acabar de treinar, tomar banho e tudo e almoçar. Como desportista, Cláudio Vaz acumulou ao longo da vida dezenas de lembranças e de medalhas. Mas é a camisa do primeiro uniforme do time de vôlei e de basquete que ainda emociona o ex-jogador. O esporte une. Você faz uma amizade limpa, agradável. O esporte leva o elemento sempre a participar e se agregar e se sentir bem. É uma amizade que surge, além do colégio, tem a do esporte. Realmente o esporte une e promove qualidade de vida. E seu Cláudio Vaz, né, continua praticando esporte e cuidando da saúde, né, gente? Muito bom. E antes de terminar o programa, vamos desejar boa sorte à seleção maranhense de taekwondo que viajou hoje para Belém, a convite da Federação do Estado do Pará, para participar de um evento exclusivo de faixas pretas. Boa sorte aos nossos lutadores. E o Esporte Guarani fica por aqui, mas na segunda-feira tem mais, às 19h30. Fique agora com o SOS Guará e Mônica Moreira Lima. Bom final de semana para você e tchau, tchau.